Então estamos no segundo capítulo do talk show Maria da Fé Nossa Terra, contando com a presença especial do grande Sérgio Lambiase, agricultor orgânico e biodinâmico, e do Dr. Luiz Fernando da Silva Oliveira, engenheiro agrônomo, pesquisador da EPAMIG, especialista em olivicultura. Eu gostaria de perguntar se está tudo bem com vocês. É um prazer, uma honra entrevistar os dois. Tudo certo. Agradeço pelo convite. Também fico muito feliz pelo convite e espero que a gente possa passar um pouco, né, de todo esse tema de uma maneira bem equilibrada, bem positiva. Obrigado. Tenho certeza que será assim, uma prosa sadia e uma prosa boa. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês podem falar um pouco da relação histórica da oliveira com Maria da Fé. Posso. A oliveira no município, né, hoje ela é muito mais expressiva em função da produção de azeite, né, e o desenvolvimento dessa cultura como atividade comercial. Mas a história da oliveira com Maria da Fé, ela data há muitos anos, né, desde a década de 50, quando as primeiras plantas chegaram aqui. Então, acredito que ao longo desses mais de 50 anos de tempo que se passou desde a chegada dela, ela sempre esteve presente na história dos marienses. Eu acho interessante, além do que o Luiz Fernando disse, né, que ela é o símbolo da cidade, né? Ela passou a ser o símbolo da cidade, e, inclusive o primeiro azeite foi oficialmente no Brasil, foi extraído em 2008, né? Até foi no ano bissexto, né, 29 de fevereiro. E ele é o símbolo oficial da cidade, né? A cidade das oliveiras. E a oliveira tem uma simbologia muito bonita, ao meu ver, né? Que indica a árvore da vida, a árvore da longevidade, né? Então isso tudo eu acho que é um simbolismo muito bonito, e Maria da Fé está ligado a isso. Eu acho que é muito... Além de ter colocado Maria da Fé também num cenário, né? Porque Maria da Fé sempre foi muito conhecida por ser uma cidade muito fria, né? A cidade mais fria de Minas Gerais, também muito conhecida pelo seu artesanato, conhecida também como, há anos atrás, como a maior produtora de batata do estado. Mas foi a oliveira que colocou Maria da Fé num cenário aí um pouco mais de reconhecimento, principalmente pela mídia em geral, quando veio fazer as matérias, as reportagens, contando um pouco dessa história das oliveiras com o município. Como vocês acham que foi essa transição da terra da batata para a oliveira? Vocês acham que a oliveira roubou essa fama, ou mascarou, ou eles ainda existem em conjunto? Na verdade, elas não competem, né? São culturas diferentes, as duas têm muito a agregar em valor em relação à outra. A batata teve a sua crise, teve os seus problemas, mas ainda é uma atividade muito importante para o município. A olivicultura, ela não veio tomar o lugar da batata, ela veio somar, né? Ela veio contribuir para o desenvolvimento dos nossos produtores rurais. Mas voltando um pouco à história das oliveiras, você sabe dizer quem plantou as primeiras mudas e de onde elas vieram, Luiz Fernando? Sim, isso complementa aquela primeira pergunta, né? Sim. Que aí eu posso falar um pouco mais sobre essa história, né, da oliveira com o município. Na década de 50 veio um português, o nome de José Emídio Ferreira. Ele estava residindo em São Paulo e ele foi convidado para poder administrar uma fazenda muito, muito antiga que ainda hoje existe no município, que é a Fazenda Pomária. Então ele veio para Maria da Fé para poder ser administrador desta fazenda, e chegando aqui no município ele percebeu que o clima era muito parecido com a sua terra em Portugal, a região de Tondela, né, a província de Tondela. E aí a gente tem esse registro, né, isso está disponível, essa história, num livro, né, a Olivicultura no Brasil, publicada pelo colega da EPAMIG, Adelson Francisco de Oliveira, e lá tem uma carta que ele encaminha para sua esposa, e ele pede para ela que quando ela viesse então para o Brasil para poder residir definitivamente em Maria da Fé, que ela trouxesse junto na bagagem algumas mudas de algumas espécies frutíferas, e entre elas a oliveira. Então assim as primeiras plantas chegaram ao município de Maria da Fé na década de 50. Nossa, naquela época, passar uma carta para trazer oliveira, ele teve uma sacada genial, vamos dizer, né? Se a gente for analisar hoje em dia o quanto isso acarretou. Exatamente. Você conhece um pouco dessa parte antiga da oliveira? Eu conheço um pouco de ouvir, assim, né? Inclusive a dona Lúcia, que é uma das filhas do senhor Emílio, nós somos vizinhos de sítio, né?
Então, eu me sinto até privilegiado, eu confesso para vocês, assim, de uma maneira, um coração mesmo aberto, me sinto até privilegiado de ser, né, vizinho dessa senhora, que a gente quer muito bem, Dona Lúcia, né? E eu acho que isso tem até algo de mágico, sabe? Porque é uma inspiração que a pessoa teve, né? Porque ela, de certo, ela devia ter uma saudade da terra, e aquilo, ela vê uma condição semelhante aqui. E ela logo lembrou da oliveira, porque a oliveira é algo que a gente talvez ainda não consiga atingir o que isso representa para um europeu, né? Para um espanhol, para um português, para um italiano. Então, eu acho que é maravilhoso isso, né? A gente vê isso acontecer e de repente, essas árvores estão plantadas na praça da cidade, né? Não sei, eu acho que tudo isso tem até algo de mágico, sabe? É muito bonito. Eu acho que ele não fazia ideia do que isso tudo ia se transformar, né? Exato, eu acho que ele teve a ideia de se sentir um pouco mais acolhido, um pouco mais próximo da tua terra, porque não deve ser fácil você sair da tua região, da tua terra, do teu país e vir morar em outro. Então a gente pode dizer que a oliveira não é um fruto do acaso, né? É um fruto do acaso, se fosse no sentido mais mágico, né? E a gente vê, né? Tem imagens aí das praças de Maria da Fé, que inclusive tem um designer único, né? E a gente vê que a oliveira, ela acompanha, né, esse desenho das praças, né? E vocês saberiam contar especificamente a história das oliveiras das praças? Das praças também ela tem relação com José Emídio, né? Na época o prefeito da cidade, vendo essas plantas plantadas na fazenda pomária e frutificando, né? Coisa que até então o Brasil já não era mais colônia de Portugal, mas desde a colônia sempre se proliferou o mito de que o Brasil não tinha condições climáticas para se plantar oliveira e produzir azeite e azeitona, já que pensando que hoje ainda nós somos um país que compra muitas quantidades de azeite de Portugal. Então, desde essa época, sempre se falou que o Brasil não tinha condições climáticas para a produção. Então, o prefeito, vendo essas oliveiras plantadas na fazenda pomária e frutificando, com azeitonas, né, sendo produzidas, ele ficou muito maravilhado com aquela situação, além de que a árvore é uma árvore muito bacana, né, traz uma paz, traz um simbolismo muito forte, como o Sérgio disse. E ele pede para que José Emídio faça algumas mudas, e ele então faz o plantio dessas oliveiras na Praça Central de Maria da Fé, que hoje os visitantes, né, as pessoas que vêm nos visitar, têm a oportunidade de poder ver essas árvores lá, árvores de mais de 50 anos, que também ainda produzem. Eu acho também incrível, né? Porque são gerações dentro participando junto com essas árvores, né? As crianças que sobem, hoje brincam, né? Até tem uma história que diz que o prefeito ele plantou, né, essas oliveiras na praça e foi uma pessoa e quebrou um galho dela. E ele foi lá, o prefeito da época puniu tudo mais, então até hoje, né, isso talvez tenha gerado o respeito que os marienses têm, né, pela oliveira. Eu soube, inclusive, que alguns casais adotaram certas árvores. Eu ouvi falar isso. Comentaram, pessoas que são aqui da cidade, né? Eu e minha esposa viemos de fora, então a gente ouviu falar que casais mesmo adotaram essas árvores antigas. Olha. E aproveitando, né, que a gente está falando de olivicultura, de Maria da Fé, vocês poderiam dizer o que faz de Maria da Fé tão especial para a agricultura orgânica e para a olivicultura? A gente falou do clima, né, dessa relação. O que mais vocês teriam a acrescentar? No caso da oliveira, né, eu deixo o Sérgio falar da parte da agricultura orgânica, mas especificamente na oliveira, além do clima, né, quando as primeiras plantas chegaram aqui e encontraram um clima bem satisfatório e bem favorável para que elas pudessem produzir, eu acho que toda a geografia, toda a mística da cidade, toda a história do município, ele tem a contribuir para a produção do azeite. A gente tem que lembrar que o azeite não é apenas mais um produto, né? Ele é um dos produtos mais antigos que o homem consome e ele tem todo um simbolismo por trás também do produto, né? Assim como o vinho e outros produtos. Então, não se produz azeite em qualquer lugar. Então, quando as oliveiras chegaram na cidade e encontraram não apenas um clima, mas todo um ambiente preparado
para receber essas plantas, elas responderam e produziram um bom azeite, né, que foi avaliado tanto quimicamente quanto sensorialmente, e puderam retribuir essa questão aí, transformando o município nessa referência que é hoje. Eu vi uma reportagem, né, que um grego provou nosso azeite, né, e ele disse na reportagem, os gregos que se cuidem, né, mostrando o potencial, né, desse sabor, dessa região, né, porque é uma característica que eu imagino que agregue ali a azeitona e depois no azeite. Tudo. Quando começaram as primeiras pesquisas com a oliveira no município, os portugueses e os espanhóis, né, na época os pesquisadores da IPAMIG tinham muito contato com os espanhóis principalmente, eles falavam que nós éramos loucos, que a gente não tinha condição de produzir, que a gente estava numa região completamente fora de uma região produtora, e aí quando nós produzimos o primeiro azeite, a gente fez questão de enviar uma garrafinha para eles. Olha, isso é muito legal. Provar, né? A prova que a gente esforça e consegue, né? E hoje o azeite já é bem mais reconhecido, né? Porque já são mais de 10 anos de cultivo e de plantio, então os produtores brasileiros já tiveram oportunidade de participar de concursos internacionais e muitos produtores levaram a medalha de ouro, né? A premiação máxima nesses concursos. Então hoje, tanto os espanhóis, os portugueses e os gregos, eles têm que reconhecer que o Brasil sim pode produzir um bom azeite. O José Emídio Ferreira começou uma iniciativa incrível, né? Não só ele, como outras pessoas da época também. Uma pena a gente não poder ter homenageado ele em vida, mas a gente fez uma homenagem através da prefeitura há alguns anos atrás, na praça central da cidade, como o nome dele, né? Então a família dele estava presente, então de uma certa forma também ele pôde ser homenageado. Isso é interessante e a gente consegue trazer essa história, essa coisa boa. E às vezes a gente acha que tem pessoas que têm ideias incríveis e outros falam que elas são loucas, mas no fundo elas são revolucionárias. Pois não. Só um pouquinho antes de responder, me permite, Luiz Fernando, claro. Que eu acho que seria importante ressaltar a importância da EPAMIG de Maria da Fé na pesquisa da oliveira, né? E o Luiz Fernando está muito à frente disso, já, né? Então acho que isso é importante a gente estar registrando, porque, lógico, tem toda uma história, a importância do seu Emílio e família, mas também o fato da IPAMIG ter abraçado essa ideia, essa possibilidade e essa pesquisa. Então acho que isso é uma coisa bem importante de ressaltar, né? Não sei se a gente vai falar disso mais pra frente, mas... mas se a gente vai dar uma pincelada nisso, mas já é bom ter deixado marcado isso. Desculpe porque... se eu não, me claro, adiantei, mas eu acho que é importante ressaltar isso. É que continuando essa história, depois do José Emídio, depois das oliveiras na praça, entra a EPAMIG na história e ela também tem um papel fundamental para que hoje a olivicultura tivesse toda essa repercussão, não só em Minas, não só no Sudeste, mas no Brasil como um todo. Mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Telespectadores, aguardem as próximas cenas, aqueles programas dramáticos, sabe? Para dizermos mais sobre a história atual da olivicultura. Mas eu achei uma consideração muito boa, Sérgio, e realmente... Sim. Faz parte, é Maria da Fé, isso é Maria da Fé, gente. Porque a fazenda experimental de Maria da Fé, né, que aconteceu isso. Né? Mas, voltando à pergunta, né, eu entendo assim que, assim como a oliveira, que é uma planta, né, assim, outras plantas que são cultivadas, inclusive a própria oliveira, através da agricultura orgânica, eu acho que a agricultura orgânica, ela encontra aqui em Maria da Fé um clima e um ambiente muito, muito favorável para a sua produção, né, o seu desenvolvimento, a agricultura orgânica. Há alguns anos atrás, acho que é muito interessante colocar isso, alguns anos atrás, um companheiro nosso que chegou a fazer parte da associação, engenheiro agrônomo inclusive, ele comentou, isso já tem uns 7, 8 anos, se não for mais, ele comentou que a situação em que hoje está o planeta em termos de mudanças climáticas e tudo mais, né? Ele fez meio que um prognóstico, né? Uma previsão de que estaria cada vez mais difícil se produzir alimentos em regiões baixas, em regiões mais quentes. Ele colocou isso, que
chegaria um ponto que talvez a gente precisasse estar procurando lugares mais altos, mais temperados, mais frescos para poder cultivar alimentos. Então eu acho que isso de alguma forma responde também a essa pergunta, né? O lugar especial. A gente está nessa condição. Tanto é que o café é especial, a oliveira o batata, a semente de batata, você deve ter, era procurada pelo Brasil todo, né? Porque essa condição, né? A condição de solo, eu imagino que seja, eu não tenho muito conhecimento técnico, mas eu acredito que também o solo, porque aqui se produz muita coisa. A nossa associação, né, a Panfé, depois a gente pode falar um pouco mais, existe uma variedade muito grande de alimentos, de produtos, de plantas, que vão bem aqui. Então eu acho que isso torna realmente a cidade, eu acredito que seja especial nesse sentido, né? Que favorece a agricultura orgânica, porque ela tem uma série de regras, né? Que você precisa estar recorrendo ao próprio ambiente, né? A biodiversidade, os recursos próprios, naturais, né? Para você cultivar, para produzir os alimentos orgânicos, né? Então acho que isso é muito especial. A agricultura orgânica, a questão da interferência química e, enfim, nutricional, ela é diferente da convencional, ela Exato. É mais reduzida. Exato. Então, isso também, eu imagino, né, pelo que eu entendi, Maria da Fé tem uma terra de condições, né, fatores, não só a terra, como outros fatores que beneficiam bem. O que você falou eu achei bem interessante, porque acaba que Maria da Fé, por essas demais características, acaba se tornando um celeiro para a produção de alimento, né? Então isso a gente tem as coisas podem variar ainda, porque pelo nosso clima a gente ainda consegue segurar bastante, pelo menos a produção local. Isso é uma realidade, né? Apesar de ter muitas ondas científicas que falam sobre aquecimento global, sim ou não vamos entrar no mérito do detalhe, mas é fato que a gente está enfrentando e está vivendo uma onda de tempos mais quentes, né? Sim. A gente que trabalha com olivicultura, que é uma planta que precisa necessariamente do frio, e também aqui na Ipamig Maria da Fé trabalha com outras fruteiras que também precisam do frio, então a gente sempre fica muito atento a essas mudanças climáticas. E aí tem em Itajubá a oportunidade de ter lá um departamento, né, um curso de climatologia. Então a gente tem algumas parcerias com os colegas, os professores de lá, e aí a gente consegue então, através de estudos, prever alguns modelos matemáticos e consegue observar que realmente está havendo esse aquecimento. E Maria da Fé, como o Sérgio bem disse, nessa condição bem privilegiada, né, dessa altitude, a gente está a 1.270 metros de altitude, mais ou menos. Então, por mais que o clima esquente um pouco à nossa volta, Maria da Fé vai ter perspectivas de se manter como uma região com boas condições de se produzir alimento, de uma maneira geral. Muito legal. Então, eu gostaria de continuar a nossa entrevista aqui, perguntar a ambos quais os benefícios dos produtos orgânicos e dos produtos derivados da oliveira para os consumidores. No caso da oliveira, né, é inegável os benefícios para a saúde que o azeite confere a quem consome. No caso da azeitona também, de uma maneira menor, mas também traz benefícios. Mas além dos benefícios para a saúde, a oliveira ela pode ser explorada em todos a sua amplitude. A madeira, as folhas, o azeite, a azeitona, enfim, ela traz benefícios tanto para a saúde, mas também ela traz benefícios econômicos para quem produz. Legal. E os produtos orgânicos hoje? Então, os produtos orgânicos, hoje já se tem isso já muito bem pesquisado e averiguado, né? Que eles trazem um ótimo benefício para a saúde, para a questão da nutrição, porque um alimento orgânico, como ele não é cultivado usando adubo químico, nem hormônio, né? E nem agrotóxicos, né? Então, a planta, o alimento, o produto orgânico, ele passa a se desenvolver de uma maneira mais natural, mantendo as características mesmo próprias deles, em termos de fonte, né, de vitaminas, de proteínas, de várias qualidades que tem de forma natural, mais integral. E isso acaba trazendo um benefício. E também
um benefício para a saúde, né? E inclusive o próprio sabor, né? As pessoas notam muito sabor, a durabilidade também deles, né? Dos produtos. Isso é uma coisa que a gente acompanha muito o comentário das pessoas a respeito, sabe? A gente tem, né, aquela cultura, né, do slow food, né? Que, sim. mas dizem que da você mastigação, né? Sim. Que você consome mais devagar para absorver. Mas também, como você disse aí, eu acho interessante de respeitar o ciclo natural da planta. Você criar essa proteína, essas fibras, enfim, esses nutrientes para o corpo. Sim. Dessa forma natural, né? E hoje em dia a gente vê que um grande movimento de pessoas que estão aderindo a práticas mais naturais, né? Sim. E isso chega a ser legal, né? Interessante que a agricultura orgânica tem sido difundida cada vez mais, né? As pessoas estão se voltando cada vez mais para isso. Realmente E, Sérgio, aproveitando o gancho, por que você optou pela agricultura orgânica? É uma história um pouco, vamos dizer assim, um pouco incomum, né, talvez, porque eu nasci em São Paulo, capital, né, e eu vim de um mundo urbano, vamos dizer, uma área urbana, e fui bancário e vim juntamente com minha esposa aqui para Maria da Fé. E depois de um certo tempo aqui trabalhando aqui no banco, né, eu acabei optando pelo plano de emissão voluntária. E pensamos, eu e minha esposa até, ela tem já vamos dizer, uma tradição agrícola, porque os pais dela e ela própria foi agricultora, né, no interior de São Paulo. E nós pensamos em comprar um pedaço de terra sem maiores pretensões. E eu consegui, pela remuneração pelo acordo com o banco, conseguimos comprar um pedacinho de chão, né? Alguns poucos hectares. E um amigo, e eu não tinha experiência, né? Um amigo me convidou para vamos plantar, vamos fazer um plantio, vamos começar. Falei, vamos, né? Começamos com a agricultura convencional, não conhecia. E depois de algum tempo, aproximadamente depois de uns 2 anos, eu percebi que a agricultura convencional, é uma percepção minha, né? Era um tanto agressiva, né? A gente via ali algumas coisas acontecerem, porque eu acompanhava ali os tratos, né, que eram feitos, né, o manejo das coisas, né? E aquilo chegou uma hora que meu coração começou a dizer, olha, eu acho que não é esse o caminho que eu quero. E, coincidentemente, nesta época eu conheci uma das pessoas que recentemente, havia muito pouco tempo, haviam criado uma associação de produtores orgânicos aqui na cidade. Foi José César de Oliveira, né? Que ele me convidou a participar, porque você não quer. Aí eu aceitei, assim, eu achei que foi providencial, vamos dizer assim, de ter conhecido, né? E foi até curioso, porque foi no mês de novembro de 1999, isso eu guardo bem, estava sendo aplicado um herbicida numa determinada área. Metade da área já havia sido aplicada. Me deu uma coisa tão forte dentro de mim, falei, olha, você não vai continuar aplicando, já está tudo preparado, não, vamos parar aqui agora, não quero mais. Foi uma coisa muito forte, foi um rompimento, vamos dizer assim, né? E aí eu já fui apresentado e eles me aceitaram na associação e eu comecei a aprender a fazer o manejo orgânico, né? A partir do ano 2000, começo do ano 2000. Foi assim, mais ou menos, brevemente, que aconteceu, né? Nossa, é uma história de vida, Sérgio. É uma coisa muito legal. Foi uma coisa inesperada, na verdade. Parece que alguma coisa empurrou a gente para isso, né? São coisas assim, né, que vão encaminhando a nossa vida. Né? Pois é. E aproveitando, né, você poderia falar um pouco dessa filosofia da agricultura orgânica e a biodinâmica? Sim. Bom, eu vou tentar falar algumas poucas palavras. Bom, tem um companheiro nosso de associação que ele, quando se trata desse assunto, ele costuma dizer, a agricultura, o Luiz Fernando pode até talvez confirmar, em termos de humanidade, ela tem cerca de 10 mil anos.
né? Esse é um registro mais, né, que se tem aí histórico. E ela sempre foi orgânica. E assim são as palavras que ele começa quando se trata desse assunto. Não se conhecia, né, esses tipos de, vamos dizer assim, de produtos, né, que se utiliza hoje na agricultura convencional. Não se conhecia isso, né? Eram todos os recursos naturais que as pessoas usavam. E esses recursos, eles vieram sendo usados, eram usados até a Segunda Guerra, né? Que essa foi um marco aí, né? Porque aquilo que era utilizado para produzir as bombas, essas coisas todas, né? Toda a produção aí que envolvia química e tudo mais, também foi utilizado para a produção de agrotóxicos e tudo mais, né? Então, a filosofia da agricultura orgânica então, é antiquíssima. Só que eu entendo que ela está sendo, neste momento, já talvez umas 3 décadas, ela está sendo resgatada, porque ela acabou sendo posta de lado em razão dessa produção desses elementos, desses produtos, né, químicos, que acabaram tomando conta, né, como uma salvação, mesmo porque os campos de produção da Segunda Guerra, muitos foram dizimados, né? E que precisaria haver uma intervenção um pouco mais forte. Talvez ela tivesse sido necessária, até isso é uma outra coisa, ter sido necessária essa intervenção química, mas não que ela permanecesse, né? Ela acabou tomando conta. Uma intervenção química consciente, né? Exato. Por algum tempo, né? Para poder. E isso acabou tomando conta e colocando a agricultura orgânica como se fosse alguma coisa que nunca existisse, né? Que não dava certo, que não era possível se continuar produzindo alimentos, né? Mas o fato é que ela passou a ganhar mais força a partir da década de 70, eu acredito, que se começou a falar mais sobre ecologia, sobre a importância da preservação, de cuidar do planeta, essas coisas todas, né? E junto, e aí também a agricultura biodinâmica, que é mais como uma filosofia. Exato. A agricultura orgânica, ela basicamente é aquela que não utiliza adubos artificiais, né? Adubos químicos, que não utiliza agrotóxicos nem hormônios, e que procura observar o equilíbrio do ambiente, respeitar esse ambiente, né? E não simplesmente você entrar intervindo de uma maneira muito agressiva, você procurar respeitar todo o ambiente. Então isso até é básico para um agricultor orgânico até ser certificado. Qual a diferença da agricultura biodinâmica? A agricultura biodinâmica também segue esses mesmos preceitos, vamos dizer assim, mas através do criador, né, do seu criador da antroposofia, que foi Rudolf Steiner, em 1924, ele foi procurado por agricultores lá da região da Europa, da Alemanha, né, e num congresso que aconteceu na Polônia, esses produtores se queixaram da dificuldade que eles estavam tendo na época. E ele, com uma capacidade que ele tinha, de uma percepção maior, ele criou, então, indicou alguns preparados, que são chamados preparados biodinâmicos, que são preparados que têm até um número de 500 a 508, e esses preparados eles ajudaram muito e ajudam. Tanto é que nós particularmente lá no sítio, praticamos agricultura biodinâmica. E esses preparados eles ajudam ao equilíbrio das plantas, equilíbrio do solo, equilíbrio do ambiente. Juntando-se a isto o calendário biodinâmico, que também seguimos e que é uma ferramenta fantástica também, muito importante, porque respeita os ciclos naturais, as influências inclusive astronômicas, né, dos planetas, né, uma coisa e que é uma pesquisa de 60 a 70 anos, então não é algo assim, foi pesquisado exaustivamente por uma senhora, Maria Thun, é uma grande pesquisadora que faleceu recentemente com mais de 90 anos, e é ela que trouxe esse calendário que todo ano ele existe, né? Dependendo do dia, da hora, do plantio, tudo isso, inclusive até para as abelhas, inclusive na questão da melicultura, melificultura, não sei como é que chama, melicultura.
Então, é basicamente isto. Além da agricultura orgânica, dos preceitos, existe esses preparados biodinâmicos e o calendário astronômico. Todo ano ele é editado. E a Panfé, ela segue esse calendário? Você falou que a Panfé começou antes de 1999? Você pode contar brevemente essa história? Oficialmente, ela começou em 26 de agosto de 1999. Ela foi criada, mas no final dos anos de 1998, algumas pessoas que acabaram criando a associação começaram a visitar produtores orgânicos em outros locais, porque passavam pela crise da batata. E estavam numa situação assim, de muita dificuldade, não estavam conseguindo. E surgiu essa possibilidade, inclusive através da Igreja Messiânica, que estava aqui, e que eles também, além da antroposofia, é um dos pilares da filosofia da Igreja Messiânica, né? A agricultura natural. Olha. Então isso tudo acabou incentivando, estimulando as pessoas a conhecerem, acharam interessante, e começamos no dia 26 de agosto de 1999, que foi criado a APAN, que depois de 2 anos passou a Panfé, porque já existia uma outra APAN. Aí em 26 de maio de 2001 foi criada a Panfé. Mas esse trabalho, então, portanto, tem 21 anos, né? 21 anos. 21 anos que começou. E com quantos agricultores associados a Panfé conta hoje? Hoje são 16 produtores que ocupam 11 propriedades certificadas. Então tem pessoas que... Existem algumas propriedades que estão em mais. Né? Tem mais, um casal, ou tem filhos, né? Entendi. São 11 propriedades e 16 produtores. E esses números de produtores, ele consegue atender a demanda de produtos orgânicos de Maria da Fé? Então, o que eu posso dizer assim é que ainda a procura dos produtos orgânicos em Maria da Fé ainda é pequena. Então, ela atende plenamente. Tanto é que a gente atende região, né? Itajubá, Piranguinho, algumas regiões, a quantidade maior é para o atacado, normalmente São Paulo. Atendemos um pouco o Rio também, um pouco o Rio de Janeiro, mas a quantidade maior é São Paulo. Agora nós temos vamos dizer assim, a felicidade mesmo, porque nós pensamos assim que é importante a gente incentivar as pessoas a consumirem o produto orgânico na nossa cidade e na nossa região. Isso é uma coisa que nós conseguimos, com uma lojinha que fomos contempladas aqui na cidade, a gente atende um número pequeno de pessoas, mas a gente procura atender, né? Em Itajubá participamos de uma feira também agroecológica, que é a FACE, Feira Agroecológica Cultural de Itajubá. Nós participamos disso já tem acho que 4 anos, que participamos de lá, direto, né? Temos participado sempre. E com isso acho que a gente tem procurado contribuir, né, e fortalecer esse movimento. E também eu acho que é interessante de até citar que nós participamos de uma central de agricultores, de associações de agricultores orgânicos, que eu acho que são 16 ou 17 associações, que chama-se Orgânico Sul de Minas, Central Orgânico Sul de Minas, que são 16 ou 17 associações de produtores orgânicos. Entendi. Então isso tudo é para dizer que o trabalho aqui no sul de Minas tem sido fortalecido com tudo isso, né? E fica a dica para o pessoal aí que está assistindo o consumo de alimentos orgânicos para melhorar a saúde, né? Incentivar essa iniciativa tão nobre, tão bonita e tão saudável. E agora eu gostaria de voltar para você, Luciano, já que a gente está falando de uma associação, já estamos nesse coletivo. Eu queria perguntar o papel histórico da EPAMIG com relação à olivicultura em Maria da Fé. A EPAMIG foi fundamental para o desenvolvimento da olivicultura, como eu disse, né? Não só em Maria da Fé, no estado, na região e no Brasil como um todo. A partir dessas plantas que foram plantadas aí na Praça Central, o primeiro gerente do campo experimental de Maria da Fé, na época era chamado Campos de Semente, né? Porque ali se produzia sementes de batata. Ele observou também essas oliveiras na praça produzindo azeitonas, e ele, como pesquisador nato, ele achou muito interessante aquilo
né, remeteu àquela história de que o Brasil nunca teria condições de produzir oliveira, azeitona, azeite, enfim. Então ele também trouxe algumas mudas aí para o campo de sementes, né, para o que então seria a EPAMIG em 74, 75. Né, a gente está falando isso de um pouco antes. E aí ele então começou as primeiras pesquisas com a oliveira. E aí ele fez contato com o pessoal da Universidade da Califórnia, e lá também se produz oliveira, né? Uma região produtora, está numa região propícia para isso. Então ele começou a trazer materiais, ele começou a trazer variedades, cultivares, e queria aprender um pouco mais sobre a cultura da oliveira. Então a EPAMIG começou então a ter um papel fundamental, porque ela foi responsável por marcos muito importantes dentro da olivicultura. É ela que fez a primeira extração de azeite, como o Sérgio disse, no dia 29 de fevereiro de 2008. É a EPAMIG que desenvolveu, ou melhor, que trouxe da Espanha um protocolo de produção de mudas de oliveira, né? Então foi o primeiro viveiro de mudas de oliveira aqui também em Maria da Fé. Foi em Maria da Fé que se montou a primeira agroindústria, né? A primeira máquina que se extrai azeite também foi instalada aqui na EPAMIG, no município de Maria da Fé, uma máquina italiana, isso em 2010. As primeiras cultivares de oliveiras brasileiras também foram desenvolvidas pela EPAMIG. Hoje nós temos 8 cultivares já protegidas junto ao Ministério, e 4 ainda em processo de proteção. Então a EPAMIG ela teve e tem um papel muito importante aí no desenvolvimento dessa cultura no país. E a gente tem uma cultivar criada em Maria da Fé de oliveira? Na verdade, todas essas 8 cultivares que foram desenvolvidas, elas são marienses, podemos dizer, né? Porque elas foram desenvolvidas aqui. Então, além de ser brasileiras, elas são marienses. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque daqui a gente consegue adaptar cada vez mais, né, pro clima nosso e aí difundir para o país, né? Que nem a gente tá falando, né? Esse papel muito importante da EPAMIG, né? Que além de formalizar, desenvolver a pesquisa, foi possível a ampliação numa escala comercial, né? Então, quando a gente tinha falado lá, que o Sérgio ressaltou, é um protagonismo, né? E quando a gente se trata de oliveira no Brasil. Então, Maria da Fé, essa é uma das nossas grandes características. Inclusive tem uma cultivar com o nome, né? Aquelas primeiras oliveiras que o José Emídio trouxe, elas foram trabalhadas em um trabalho de melhoramento genético nela, e hoje ela é registrada como uma cultivar que chama Maria da Fé. Olha que bem lembrado. Incrível. Uma coisa que eu queria perguntar, existem olivais orgânicos em Maria da Fé? Sim, temos 2 que eu conheço, tem 2 produtores que cultivam as oliveiras no sistema orgânico. Inclusive biodinâmico também, né? E associados à Panfé ou eles são particulares? Tem um deles, né, o Luiz Yamaguchi, Katsumi Luiz Yamaguchi, né? Ele é associado. Ele tem lá no Canelau, nos Pintos Negreiros, ele tem a propriedade biodinâmica com oliveiras ali já em produção. E além do seu Luiz, tem o Samir, né? Que também é um produtor de oliveiras orgânicas e biodinâmicas. E uma pergunta fora do roteiro, lá fora, nos países produtores de oliveira, existe também a produção de oliveira orgânica? Sim, tem sim. Em Portugal, na Espanha, os outros países têm sim cultivos de oliveira orgânicos, mas muitos locais chamam-se de agroecológicos. Agroecológicos. Mas como o Sérgio mesmo disse, né, a oliveira, por ser milenar, né, ela já era orgânica, né, em seu primórdio, né, vamos dizer assim, né. Como hoje é o auge da olivicultura e da agricultura orgânica? Eu penso assim que esse movimento da agricultura orgânica é um movimento mundial, né, em todos os continentes, e vem ganhando cada vez mais força. E como a gente costuma dizer, né, veio para ficar. É alguma coisa que está se fortalecendo. O planeta necessita que haja mais cultivos pela própria preservação do planeta, né, pelo respeito ao planeta, né, aos bens naturais, né, que nos foram tão generosamente herdados, né, e oferecidos pela própria natureza. Então, eu acho que a gente poderia dizer que o auge ele está a caminho. Esse auge, né, está a caminho porque
porque aumenta a cada ano, aqui mesmo no Brasil, o número de produtores orgânicos, né? E no mundo todo, certamente. Existem países aí que a gente já tem notícias que praticamente a produção toda é orgânica e os seus habitantes se alimentam desses produtos, né? Então eu não sei se seria mais ou menos o foco, né? Eu penso que é um caminho aí que eu não sei até onde vai chegar, mas acho que é ascendente, né? Um movimento ascendente de ganhar confiança, de ganhar credibilidade, das pessoas perceberem que isso tudo é possível e que pode realmente vir a alimentar todo mundo. Porque existe produtividade em agricultura orgânica, sim. Existe, na medida em que o solo, que o cultivo, que o manejo vai sendo equilibrado, bem acompanhado, a produtividade ela pode vir a aumentar cada vez mais e alimentar, sim, a população, desde que também esses alimentos sejam melhor distribuídos entre todos, né? Perfeitamente, né? Então não é exclusivo de Maria da Fé esse crescimento, né?Essa agregação, é um movimento em conjunto, né? Eu creio que sim. E sobre a olivicultura, como é o auge da olivicultura hoje no Brasil, verdade, em Maria da Fé? A olivicultura ela vai de encontro com o Sérgio estava falando, né? A gente vive hoje no mundo a melhor fase, e eu acho que o auge dos alimentos, né? Cada vez mais as pessoas hoje buscam alimentos funcionais, independentemente de ser orgânico, dos métodos que ele é produzido, mas a alimentação ela tem um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas, né? Então a busca por alimentos que de uma certa forma trazem algum benefício à saúde, a gente observa que cada vez mais há procura para esse tipo de alimento. E o azeite, como a gente já falou anteriormente, ele tem essas características, né, de fazer bem para a saúde. Já é comprovado cientificamente que ele traz inúmeros benefícios para a saúde. Então realmente a gente vive o auge do alimento, e aí de encontro com isso a gente também vive o auge da olivicultura mundial. Só para você ter ideia, no Brasil, há 10 anos atrás, se consumia 24 milhões de litros de azeite. 2019, 2020, agora nós consumimos 96 milhões. Nossa! Né? Isso no Brasil, e no mundo isso se comporta da mesma forma. Demanda por alimentos, demanda por produtos mais seletivos, né? E agora, para a gente encerrar o talk show, eu vou fazer a última pergunta. E que ela consiste em perguntar a vocês o quão é gratificante trabalhar com a terra, seja pela ciência, pela pesquisa, ou seja pela filosofia, o trabalho diretamente com ela. Eu quando resolvi fazer agronomia, ainda não tinha muito conhecimento, não sou de família tradicionalmente agrícola, né? Minha família não tem fazenda, não tem roça, nada, não tinha esse costume. Mas depois que você pega um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de gosto, você observa o quão importante é a agricultura na vida das pessoas, né? Não tem nada que a gente faça hoje que não tem um agricultor, um produtor envolvido nisso. E aí eu, como pesquisador, como engenheiro agrônomo, poder contribuir com o desenvolvimento da agricultura, seja ela na olivicultura ou em qualquer outra área que a gente possa vir a atuar, é muito gratificante. É o celeiro, né, do mundo, né? O agricultor, ele é o responsável por tudo isso. E para você, Sérgio, quão gratificante é mexer com essa filosofia, com a terra? Quando eu comecei a participar disto, né, eu ouvi algumas pessoas comentarem assim e tudo mais, e eu cheguei à seguinte conclusão: a agricultura é altamente envolvente. Envolve. Eu me lembro que as pessoas dizem: olha, fulano vai lá no campo de tomate e ele conhece cada pé de tomate. Eu falei, gente, mas como é que é isso, né? Ele vai e tal. Fulano não consegue passar um ano sem plantar. E eu falei, puxa vida, como é que é isso? E a gente começa a sentir que é muito envolvente a agricultura, né? E o objetivo, como o próprio Luiz Fernando disse muito bem, a agricultura ela é uma atividade de produzir alimentos. Portanto, é uma atividade básica para a vida,
para a sobrevivência, para a subsistência, né? E isso, às vezes, um pouco esquecida, mas que acredito que hoje está sendo resgatada essa importância do agricultor, né? Daquele que se dedica, porque é uma dedicação grande, não é? É uma dedicação assim como você, o tempo integral, né? Exige uma dedicação muito grande, né? E é preciso que essa atividade seja reconhecida e muito bem reconhecida, né? Então na verdade, eu me sinto muito feliz de ter, vamos dizer, abraçado esta causa, vamos dizer assim, porque a gente se sente útil, né? A gente sente que a gente também se aproxima mais da natureza, a gente se reconecta mais com a natureza, com a vida, né? Enfim, porque a gente vê a vida em tudo, né? A gente passa a sentir a vida, começar na planta, mas a gente vê também numa joaninha que aparece lá, num louva-a-Deus, num pirilampo, né? Um vagalume, um cachorrinho, enfim, a gente vê a vida pulsando em tudo, né? E aí até a gente pode entender porque às vezes aqueles agricultores mais antigos, que às vezes tinham muito pouco estudo, mas que tinham grande sabedoria, muito conhecimento. Por quê? Porque observavam. Este é outro lance da agricultura, a observação. Observavam o ritmo da vida, o ritmo da natureza. E com isso eles conquistavam a sabedoria. Muito bom, Sérgio. Não teria outra forma de descrever o quão é bom, o quão é importante, né, esse trabalho. Infelizmente, nosso programa chegou ao final, mas eu gostaria de dar um presente a vocês, né? Um oferecimento de Jardim Secreto, especialista em cosméticos à base de oliveira, e o Ateliê Plantas e Flores, que, como trabalhando a arte consciente, a gente trouxe aqui umas lembranças para vocês. Muito obrigado, que bacana, muito legal. Nossa. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui, gente. Então, a gente está encerrando esse programa. Vocês querem fazer alguma consideração final? Despedir de alguém? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né? Muito gentil de estar compartilhando aqui com o Luiz Fernando, com vocês, né? Esse programa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E bons frutos, felicidades. Obrigado. Agradeço também o convite. É sempre um prazer estar na presença do Sérgio. E deixo também um agradecimento de uma maneira especial, como o Sérgio disse, do sacrifício e da dedicação dos agricultores. Deixo um agradecimento em especial a todos os agricultores, os produtores rurais aqui, tanto do município de Maria da Fé, mas todos aqueles que de alguma forma trazem um alimento até a nossa mesa. Um salve à agricultura. Salve. Até mais, gente. Então a gente se vê no próximo episódio. E fiquem com Deus. Tudo de bom.